A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes de eu entrar no assunto que eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês, eu quero deixar na palavra do Senhor em Salmos 41, 3, que diz assim: O Senhor sustentará em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Amém. Quem crê nessa palavra? Eu creio. Gente, eu pude experimentar esses salmos na minha vida. Todos aqui são cientes que eu tinha fibromialgia. Por que, Ingrid, Jesus me curou? Para a honra e glória do nome de Jesus. Para o nome do Senhor ser glorificado. Aqui, ó, eu tô com o laudo que a médica me deu no dia 12 de maio de 2025. O Senhor me curou. Eu posso dizer esses Salmos 41, 3, o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade. O Senhor nos sustenta. Em todos os momentos, em todas as horas, em todos os problemas, em todos os obstáculos que nós passamos, o Senhor está lá conosco. Mas aqui está falando sobre enfermidade. Às vezes, quando nós estamos enfermos, às vezes a gente não conseguimos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. Mas o Senhor está lá. O Senhor está com a sua mão estendida, nos sustentando todos os dias. E da doença, Ele o restaurará. E foi isso que o Senhor fez comigo. O Senhor me sustentou. Quantas lágrimas em plena madrugada derramada na presença do Senhor. Quantas orações em plena madrugada eu fazia ao Senhor. A minha oração, Jesus, se for da tua vontade, o Senhor pode me curar. Se for a tua permissão, o Senhor pode me curar. Mas me sustenta. Não me desampara, não é fácil você carregar uma enfermidade que você sente dor todos os dias, você acorda com dor todos os dias. Me sustenta. E no dia 23 do mês passado, o Senhor, pela sua infinita graça, infinita compaixão com a minha vida, Ele me curou dessa enfermidade. Para a medicina, não tem cura. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do impossível. É médico dos médicos. Os médicos falam, não tem jeito. Mas a última palavra vem dele. E eu posso dizer que o Senhor me sustentou nesse período. Nesse tempo. Passando por essa enfermidade. 4 anos atrás, eu estava sendo diagnosticada por essa doença. Os médicos me passaram vários exames para diagnosticar o que era. E nada dava positivo. E foi quando eles começaram a desconfiar que era essa doença, fibromialgia. Passei pelo reumatologista. Não foi um médico muito bom, agradável aos meus olhos. E esse ano eu passei pela doutora Rafaela. E, realmente, fibromialgia. E ela me deu o laudo para mim estar correndo atrás dos meus direitos. E depois desses 4 anos enfrentando essa doença, essa enfermidade, a minha oração sempre foi essa: Senhor, que a tua vontade prevaleça.
E o Senhor pôs a mão, teve misericórdia sobre a minha vida. Hoje eu posso dizer, eu tô curada. E quando eu fui curada no dia 23 do mês passado, eu não disse, eu não verbalizei, eu só pensei. Eu fiz uma prova, eu e Deus. Só num pensamento, eu falei, Senhor, se o Senhor me curou, eu vou ficar 2 semanas sem beber remédio. E eu não posso. E eu não podia ficar. Eu não podia ficar um dia sem beber remédio. Eu não podia ficar sem. Não tô romantizando as medicações, porque mesmo eu bebendo, que eu bebi os remédios, mesmo assim, eu dava crises, eu dava dores. E então, eu fiquei 2 semanas. E até hoje, sem beber os remédios, sem sentir nada. Eu comecei a fazer o que eu não podia fazer, comecei a jogar bola. Eu comecei a fazer artes que eu fazia que antes de descobrir essa doença. E eu comecei a fazer e eu não senti nada. Nada. E o Senhor me curou numa quinta-feira. Fui na igreja. Eu não fui na expectativa do Senhor me curar. Eu fui para adorá-lo. Porque Ele merece toda a honra e toda a exaltação. E estava ainda tendo a campanha. E o Senhor bradou muito forte no meu coração. Deus usou o irmão para falar comigo. Né? O Senhor já tinha falado nos louvores, Deus já tinha falado na palavra, eu já estava satisfeita. Se eu saísse de lá, eu já estava abastecida da presença do Espírito Santo. Mas eram os meus planos. Mas não era o plano de Deus. O Senhor usou um irmão para falar comigo. Resumidamente, eu não vou falar porque senão vai ficar muito grande. Então, o Senhor usou ele para falar que o Senhor estava curando as dores da minha coluna, das articulações. E eu só pensei, fala lá o que é fibromialgia, porque, gente, além da gente sentir dor no corpo todo, atinge muito mais as articulações, né? Os músculos também. E eu sentia muita dor na coluna também. E naquele instante eu recebi a minha bênção, eu tomei posse. Eu tô só resumindo, tá, gente? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Pra não ficar muito grande, não ficar muito muito chato, né? Eu tô resumindo. E eu sim, eu vou contar o meu testemunho na igreja, tá? Não vejo a hora de contar o que Deus fez na minha vida. E eu posso dizer, eu não preciso mais disso. Eu não preciso dos remédios. Eu vivi os Salmos 41:3. O Senhor me sustentou esses 4 anos. E depois de 4 anos, o Senhor resolveu entregar a minha bênção. O Senhor resolveu responder as minhas orações. Era a vontade dele. Era o querer dele. E eu posso dizer que o nosso Deus, ele ainda cura. O nosso Deus, ele ainda faz milagres. O nosso Deus, ele restaura. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu não sei o que você está passando, mas não desista da tua bênção. Não desista do teu milagre, porque o nosso Deus, ele ainda faz, ele opera milagres. Como ele fez na minha vida, eu creio que ele vai fazer na tua. Não desista da tua bênção. Não desista da tua família. Não desista do teu milagre. Porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Deus faz milagres. Eu vivi esses Salmos 43. Deus não vai te desamparar, Deus é contigo. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar força para você prosseguir. Não desista. Bate na porta, insista. Porque se for a vontade de Deus para a tua vida, Ele fará.
Ele fará, mas peça com coração humilde, quebrantado, que Ele fará por você. E hoje eu tô aqui, curada, livre dessa doença. O Senhor ali teve compaixão de mim. Eu não mereço jamais a bondade e a misericórdia dele. Mas ele me curou. Ele me curou. E eu falo, gente, vale a pena servir esse Deus. Não porque ele faz, mas pelo que ele é. Eu sempre, nas orações, eu dizia, Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me curar, o Senhor é Deus. Eu vou te adorar independente de qualquer coisa. Adore. Exalte o nome dele. Independente das provações que você tem passado, independente das dificuldades. Ele é Deus. Ele é Deus que ainda faz como fazia no passado. E é isso, gente, que eu queria aqui contar pra vocês. Meu coração não tava mais aguentando esconder isso de vocês. Eu fico até sem jeito de falar, fico sem palavras, porque eu nunca imaginava. Eu nunca pensei que fosse o querer de Deus na minha vida. Mas o querer de Deus prevalece acima de qualquer coisa. Tudo é para ensinamento. Tudo é para nos ensinar. Nada é por acaso. Tudo que Deus permite na minha vida ou na sua vida é para te ensinar, para te estruturar. Para lá na frente você contar o teu testemunho. Eu sempre falo que Deus não permite algo na nossa vida se não for pra gente contar o testemunho, pra gente ajudar alguém lá na frente. E, gente, que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês. Não desista do teu milagre, não desista da tua casa, porque o que Deus vai fazer é muito grande. O querer de Deus sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja, que o Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo.